Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando mais uma aula de História e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 1. Vamos retomar ao nascimento da República. Hoje nós vamos entender como foram as primeiras eleições presidenciais do Brasil. Então, não sai daí não, porque a nossa aula tá só começando. Ei tia, e o que foi que a gente estudou mesmo aí na aula passada? Na aula passada, estudamos muita coisa, como o fim da monarquia e o início da república com o governo provisório. Estudamos também que foi nessa época que elaboraram a primeira Constituição brasileira. E ainda vimos que muita gente durante esse período ficou de fora do voto, ou seja, nem todo mundo tinha esse direito de votar. E ainda vimos o movimento negro, a luta dos negros pela igualdade e o fim da discriminação racial. Além disso, vimos que a bandeira brasileira foi remodelada e ganhou uma nova cara. Bom, foi muita coisa. Agora vamos dar continuidade ao capítulo 1. As primeiras eleições para presidente da República foram indiretas, ou seja, os deputados e senadores que elegeram o presidente. Assim, foram eleitos Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Deodoro não tinha apoio político suficiente para governar. Ele sofria a oposição dos grandes cafeicultores paulistas, que o acusavam de ser autoritário e o responsabilizaram pela crise econômica do encilhamento. Os cafeicultores tinham poder e Deodoro não conseguia lidar com a oposição. Por isso, em 3 de novembro de 1891, ele decidiu fechar o Congresso e prender seus principais líderes, ato que desrespeitava a Constituição. Em protesto contra seu autoritarismo, os trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil entraram em greve. Ao mesmo tempo, membros da Marinha ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro, com navios de guerra ancorados na Baía de Guanabara. O episódio ficou conhecido como Primeira Revolta Armada. Diante da oposição, Deodoro renunciou ao cargo em 23 de novembro de 1891 e Floriano Peixoto passou a ocupar a presidência do Brasil. Em seu governo, Floriano Peixoto reabriu o Congresso Nacional e adotou medidas populares como baixar o preço da carne e dos aluguéis residenciais. Seu governo, porém, enfrentou muita oposição e foi duramente criticado, pois a oposição queria que tivesse novas eleições presidenciais. Em setembro de 1893, ocorreu a Segunda Revolta da Armada, no Rio de Janeiro. Durante essa revolta, navios de guerra ameaçaram bombardear a capital, caso o presidente não convocasse novas eleições. O governo, porém, conseguiu reprimir a revolta. No Rio Grande do Sul, em 1893, duas forças políticas entraram em conflito. De um lado, o Partido Republicano Gaúcho, do outro, o Partido Federalista. Os membros do Partido Republicano Gaúcho eram apelidados de pica-paus e defendiam o presidencialismo e apoiavam Floriano Peixoto. Já os membros do Partido Federalista, apelidados de maragatos, queriam um governo parlamentarista e contavam com o apoio de setores da Marinha. A guerra civil entre pica-paus e maragatos se espalhou pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Provocou cerca de 10.000 mortes. A guerra durou mais de 2 anos, só terminou em meados de 1895. Ao final, as reivindicações não foram atendidas. A Constituição permaneceu a mesma. O Partido Republicano continuou dominando o cenário político. Apesar dos conflitos e críticas, Floriano não cedeu às pressões e ficou no poder até o fim do seu mandato. Devido à sua maneira energética de enfrentar os adversários políticos, Floriano ficou conhecido como Marechal de Ferro. Em relação à economia, o governo estimulou a industrialização.
facilitando a importação de equipamentos e a concessão de empréstimos. Reformou o sistema bancário, proibindo os bancos particulares de emitir dinheiro. A emissão de moeda tornou-se responsabilidade exclusiva do governo federal. Isso conferiria maior controle sobre o dinheiro em circulação e evitava um novo encilhamento, ou seja, uma nova crise. Bom, galerinha, por hoje é só. A nossa aula hoje foi curtinha porque foi só para concluir o capítulo 1. Então agora você vai fazer a leitura dos textos, resolver a atividade e me enviar. Eu espero você na próxima aula. Um super beijo e até lá!